Depois de muitos dias de desvalorização em Bitcoin, depois de muitos dias de frustrações com desvalorização, depois de todas as valorizações em Bitcoin, a gente tem, enfim, o Bitcoin chegando na casa dos 90 mil dólares por unidade e, na minha opinião, pode subir um pouco mais. Hoje quero mostrar aqui para você até onde pode ir a valorização do Bitcoin. Será que chega nos 91, 92? Será que a partir de agora volta? Como que está o volume? Como que está as altcoins? Tudo isso vou estar te passando no vídeo de hoje. A gente vai estar falando sobre altcoin como principal. A gente tem algumas altcoins despontando, começando a subir, altcoins que já estavam paradas, altcoins que não estavam subindo, não estavam se movimentando, começando a se movimentar hoje, e a gente vai ver até onde que as altcoins podem ir e onde estão as oportunidades nas altcoins, tá bom? Se gostar do vídeo, deixa o like. Se você não está inscrito, chegou aqui agora, seja bem-vindo. Sou Luiz Santana, tenho quase uma década de mercado financeiro, então tenho muito conhecimento para estar passando aqui no meu canal para você. Se inscreve para você estar recebendo parte do meu conhecimento aí todos os dias, tá bom? Então vamos lá, porque tem muita coisa aqui para a gente ver e hoje vamos nos ater apenas a gráfico. Tem algumas coisas aqui que eu preciso estar mostrando para você, mas o foco de hoje vai ser gráfico, tá? Sem muitas notícias. Nos próximos vídeos eu trago mais notícia, mais informação para você que gosta de notícia e se manter informado. A gente não tem tantas novidades, tudo o que está acontecendo hoje é reflexo do que já mostrei para você na semana passada, então não vou ficar repetindo aqui as notícias passadas, as notícias antigas, tá? Então, vamos nos ater ao gráfico. Como vocês sabem, a gente tem ali a formação, tivemos a formação de cunha no Bitcoin, mais ou menos nesse formato, e tivemos também o rompimento da cunha. A gente teve confirmação, tanto gráfico diário, e a gente teve ali uma pequena acumulação, formando uma bandeira, já te mostrei isso em vídeo aqui para você, lá no Bitcoin, como a gente teve da semana passada para essa semana, a confirmação do rompimento da cunha. Lembra quando eu falo para você que a gente precisa tanto esperar as confirmações, gráfico diário, a formação de uma estrutura, rompimento de resistência, tanto quanto o rompimento padrão, para que a gente tenha de fato a continuação do preço do ativo? Foi o que aconteceu com o Bitcoin em gráficos de 4 horas, gráfico diário e agora no gráfico semanal com esse rompimento aqui e a formação desse candle de força. Aqui a gente tem o candle de força mostrando que a gente tem confirmação desse rompimento tanto em gráficos intraday, quanto gráfico diário, quanto no gráfico semanal agora. Quando vamos observar Bitcoin no semanal, veja o seguinte, a gente tem resistência aqui, ó, 92 a 91 mil dólares por unidade. Então, talvez essa seja a região que o Bitcoin vai tentar buscar agora. Mas, na minha opinião, não acredito que o Bitcoin vai passar de primeira. Ele vai precisar segurar, assim como o Bitcoin precisou segurar nessa formação. Lembra do vídeo da semana passada que tinha comentado com vocês que o Bitcoin precisava segurar aqui nessa região, buscar algumas vezes para depois romper? Eu passei esse vídeo aqui para você e te mostrei o que poderia acontecer com essa formação aqui. Olha só, Bitcoin segurou por diversas vezes, ele tocou diversas vezes de fato. Ele veio 1, 2, 3, 4, 5 vezes para só depois ele romper. Então ele segurou e utilizou toda essa base superior como resistência e depois do rompimento a gente teve a valorização com o Bitcoin buscando 91 mil dólares por unidade. A mesma coisa pode acontecer agora com o Bitcoin. O Bitcoin ele pode buscar essa região entre 91 a 92 mil dólares por unidade, lembrando que sempre é uma região, nunca é um ponto exato, tá? Então entre 91 a 92 mil dólares por unidade, Bitcoin pode ficar preso aqui, tocando algumas vezes para romper só depois. Então, para o decorrer dessa semana, a gente pode ver o Bitcoin em 91, 92 mil dólares por unidade. Para a partir da próxima semana, talvez a gente tenha esse rompimento e a valorização de Bitcoin até os próximos alvos. Lembra quando eu passo aqui para você que depois desses rompimentos de resistência 86, 91, a gente teria Bitcoin em alta máxima histórica, caracterizando para a gente aquela nossa última pernada? Sempre passei essa convicção aqui para você, que a gente teria mais uma pernada em Bitcoin, a gente teria o Bitcoin rompendo a cunha que estava sendo formada para buscar 86, 88, 90, 92, 100, 107 mil dólares por unidade. Depois desse rompimento, aí sim, novas altas máximas históricas, 130, 140, 150, 160, caracterizando uma última pernada de mercado. A gente pode ter sim essa continuação, essa pernada, como já tinha passado aqui para vocês em diversos vídeos,
caracterizando uma última pernada. Então você precisa ficar atento a isso, tá? Se Bitcoin começar a subir a partir de agora e buscar 150, por exemplo, não significa que é alta infinita. Pode ser uma última pernada, tanto no Bitcoin quanto uma pernada de recuperação nas altcoins, onde a gente vai começar a olhar as altas anuais das altcoins como alvo e alta máxima histórica para algumas altcoins, como por exemplo o Solana. O Solana formou uma nova alta máxima histórica e agora ele pode ir lá nessa alta máxima histórica muito fácil porque falta aí 100%, 120% para ir buscar essa alta máxima histórica. Então, ativos como o Solana pode buscar alta máxima histórica. Outros ativos, como por exemplo o Chainlink, que tem uma alta máxima anual antes da alta máxima histórica, ele pode ir nessa alta máxima anual, que é $30. O Ethereum, por exemplo, que tem uma alta máxima anual em $4.000 antes da alta máxima histórica. Então, esses ativos podem buscar essas altas máximas históricas e anuais e a gente vai ter essas regiões como alvo. E eu já te mostro no gráfico, tá? Antes, eu preciso te passar outra coisa importante aqui, que está acontecendo com os ETFs. Olha que interessante. A gente tem uma entrada de capital bem expressiva. A gente está falando aqui de um inflow de 381 milhões de dólares, ou seja, isso vai ser convertido em compra no Bitcoin. Isso traz mais um ânimo, isso traz mais um alívio para a gente que tinha um mercado em queda, para a gente que tinha um mercado voltando muito, todas as valorizações era convertida em queda porque a pressão vendedora era muito grande. Isso vinha de ETF, isso vinha de CPF, isso vinha de institucional também que estava vendendo, tinha a questão do medo, tinha a questão do pânico. E agora a gente começa a ter um alívio de toda essa pressão vendedora e vai ajudar no ânimo da galera, fazer com que as pessoas voltem a comprar e acreditar mais na valorização de Bitcoin. Outra coisa que a gente precisa ficar atento, ó, volume, tá, pessoal? Não deixem de olhar volume. Volume ainda está baixo para uma valorização até 90 mil. Ele tocando aqui em 91, 92, não tem como ele passar com um volume de 40 bilhões. Então, à medida que ele vem subindo e chegando aqui nessa resistência 91 a 92, ele também precisa ganhar volume. Então, ele pode se romper com volume, e o volume pode subir, mas a gente precisa ficar atento para ver se isso vai acontecer, porque à medida que ele vem subindo, chega lá 91, por exemplo, e o volume, ao invés de ir para 50, 60, 70 bilhões, ele cai para 30. Não tem pessoas o suficiente negociando para fazer esse preço ultrapassar essa região que vai ser uma região de venda. A região de 91, 92 vai ser uma região vendedora, onde muita gente que não vendeu aqui atrás, quando estava tocando aqui nessas regiões, acreditando que era um suporte, quando o Bitcoin tocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes antes de romper, essa pessoa não vendeu, acreditava que ia subir em alta infinita, essa mesma pessoa vai voltar vendendo quando o preço toca aqui, então isso vai ser convertido em pressão vendedora, em oferta no mercado. Então a gente precisa ter o seguinte: a gente precisa ter demanda. E para a gente ver essa demanda, a gente precisa ver volume subindo, caracterizando essa demanda, tá? Então, à medida que o volume vem subindo, aumenta a possibilidade de rompimento. Mas se o volume continua aqui, 40, volta para 35, volta para 39, aí dificulta a possibilidade de rompimento. Então, de fato, o preço precisa voltar um pouco para ganhar volume, assim como foi aqui atrás. Mostrei isso em vídeo para você. Inclusive, se você não está inscrito, se inscreve, porque eu estou sempre mostrando essas possibilidades aqui para você, tá? E a partir de então, a gente pode ter o rompimento do Bitcoin. Antes de ir para as altcoins, tá? Eu vou entrar nas altcoins agora, e antes de passar as altcoins, eu preciso te passar uma informação importante, ó. As vagas para o treinamento Position Pro tá aberta, tá? Fiz uma promoção interessante para você, porque todas as vezes que a gente tem oportunidade de mercado, eu gosto de estar abrindo as vagas do treinamento Position Pro para que você consiga aproveitar as oportunidades. Aprenda, saiba aproveitar essas oportunidades que a gente está tendo aqui no mercado. E vamos ter muitas oportunidades nas altcoins. Já falei diversas vezes aqui para você. Pessoal, eu acredito em mais uma pernada nas altcoins. Acredito em mais uma pernada no Bitcoin. E você precisa saber essa oportunidade, você precisa aprender a ter essa visão de mercado. E no treinamento Position Pro eu te ensino isso, tá? Você vai aprender a fazer trades para médio prazo, fazer position trade, utilizar suas altcoins para estar ganhando mais altcoin. Você vai aprender a utilizar contratos futuros, você vai aprender trade de curto prazo.
juntei os 2 treinamentos que eu tenho, do Gráfico Lucro e Position Pro, para que você tenha o máximo de oportunidade possível e fiz uma promoção bem interessante para você, tá? Se você quiser saber mais sobre a promoção, é só vir aqui, link está aqui na descrição, quero meu treinamento, quero minha vaga e você vai estar fazendo parte do meu treinamento. Ganha grupo VIP, ganha acompanhamento, ganha um monte de coisa, tá? Para você ter uma noção, ó, esse é o grupo VIP, tá? Aqui no grupo VIP eu passo informação, a gente está sempre conversando aqui dentro do grupo VIP, tem análise diária, tem o BetaBot, que é um teste que eu estou fazendo agora com o indicador que eu estou desenvolvendo e mandando análise aqui, mandando trade de curto prazo. Isso é trade de curto prazo que eu estou mandando aqui para vocês que é aluno, tá? Inclusive, é só vir aqui no link para você passar a ser aluno e você já ganha tudo isso hoje mesmo, tá? Entrando, você já ganha tudo isso. Tem airdrop para a galera que faz airdrop, tem a carteira 10x, que eu vou voltar a mandar mais compras aqui para a galera que está montando carteira. Tem notícia, a notícia faz um tempinho que eu não mando notícia aqui dentro da parte de notícia, quero voltar também. Tem campeonato, quero voltar a fazer campeonato também, vai estar tudo disponível aqui dentro do grupo VIP, você vai participar de tudo isso daqui, tá? E aqui o chat aberto para a gente estar discutindo, para a gente estar conversando, mando análise, mando tudo aqui também para você. Você vai ter total suporte, você vai ter tudo o que você precisa para começar no mercado cripto da forma correta, tá? Aprendendo e tendo um suporte muito bom direto comigo, tá bom? Link na descrição e bora para as altcoins, porque você vai ter muitas oportunidades nas altcoins. Primeiro, antes de falar sobre as altcoins, eu sempre passo daqui, ó. Dominância, tá? Dominância está explodindo, a gente está vendo dominância subindo aí no semanal, rompendo aquele nível lá. Lembra que falei para você, pessoal? A dominância do Bitcoin vai tentar vir buscar 64,3. Se a dominância romper essa região, a gente precisa ficar atento, tá? A gente precisa ficar de olho. Mas no semanal, o rompimento ele só vai se dar a partir do fechamento. Não fechou ainda. A gente não caracteriza como rompimento. Por quê? Não consideramos como rompimento ainda. Veja o seguinte, a gente tinha o preço do Bitcoin tocando aqui, voltou um pouco, depois estourou lá em cima. Olha a valorização desse candle aqui. Depois ali no semanal, tá? Se a gente considera como um rompimento, a gente está errado, porque o fechamento semanal é no domingo, 9 horas da noite. Então, até o fechamento semanal, olha o que aconteceu. Ele devolveu tudo e despencou a dominância das altcoins. Lá na frente, a mesma coisa. A gente teve o preço tocando aqui, forçando para romper, e depois o preço foi lá em cima para romper esse último topo aqui, que era uma alta máxima anual. Depois, no fechamento, ou até o fechamento, o preço despencou e caindo bastante a dominância, voltando para 55. Então, até o fechamento, a gente não caracteriza como rompido, porque ele pode simplesmente voltar aqui nessa região de 63 e 60, 63 e 70 aproximadamente, voltando aqui, aí a gente tem o rompimento desse outro padrão e a desvalorização na dominância. Fica atento a isso, tá? Outra coisa importante a ser observado é o total. A gente está vendo o total em uma ótima formação, mais um dia de entrada, mais uma semana de entrada de capital aqui no mercado cripto. Se a gente tem capital entrando no mercado cripto, possibilidade de subir mais 20, 30, 40%, ou seja, saindo de 2,7 tri, vindo para 3,6 trilhões, entrando aproximadamente 1 trilhão de capital no mercado cripto. Isso significa que grande parte desse capital pode ir para as altcoins com a possibilidade de queda lá na dominância. Por isso que eu estou falando aqui para você, a gente vai ter mais uma pernada de mercado e você vai ter ótimas oportunidades aí no curto prazo. Fica atento a isso para que você não perca essas oportunidades, porque é assim, ó, é rápido. Oportunidade aqui no mercado cripto passa muito rápido. Saiba aproveitar essas oportunidades, porque a gente vai ter boas oportunidades aí e talvez sejam as últimas oportunidades, tá? Como eu passo aqui. A gente pode ter valorização, mas pode ser uma das últimas valorizações aí do mercado cripto, tá bom? Vindo aqui para as altcoins, como por exemplo o Chainlink, olha que formação top aqui do Chainlink. A gente tem uma formação em que o Chainlink está formando um padrão de canal, a gente tem essa formação de canal aqui no Chainlink, e nessa formação de canal, o Chainlink estava segurando em 50% desse canal. Olha como é nítido isso. Não é nítido para você observar que o Chainlink tem uma resistência em 50% do canal e depois que ele rompe, ele vai buscar a base superior? É nítido. Olha aqui, ó. A gente teve o Chainlink buscando aqui, depois que ele rompeu, ele estourou lá em cima na base superior, começou a formar a base superior. Ele veio 50%, segurou, depois que ele rompeu, ele veio buscar a base superior. Ele veio para baixo de novo. A gente teve o Chainlink segurando aqui em 50% desse canal e agora a gente tem o Chainlink rompendo 50% desse canal. Onde que está o alvo? Base superior. Então a gente pode ver o Chainlink buscando a base superior desse canal.
e tendo uma resistência só lá em cima, 17,50. Essa pode ser a próxima resistência do Chainlink. Só que, se nesse momento o Chainlink consegue romper o canal, isso significa que o Chainlink pode tentar buscar novas resistências que vai estar lá em cima, ó, 26 ou até mesmo alta máxima anual. Lembra lá do começo do vídeo que falei para você sobre alta máxima anual? Que alguns ativos pode buscar? O Chainlink é um desses ativos. Alta máxima anual em $30. Luiz, mas pode voltar a alta máxima histórica lá em 60, por exemplo? Pode, mas vamos baixar mais a bola, vamos colocar os pés no chão? Vamos começar a pensar mais no que está acontecendo agora e nas possibilidades mais prováveis do que está pensando em Chainlink a 150, 200? Calma, respira aí, não é assim, tá? Primeiro vamos esperar aqui a valorização de 120%. Uma valorização totalmente plausível para o Chainlink. Então, nessa pernada que o Chainlink pode ter, a gente tem um alvo de curto, médio prazo em $30, já vai ser muito bom. Se você comprou o Chainlink em qualquer um desses momentos aqui, ó, abaixo dessa região de 30, ou aqui no momento em que estava caindo, você vai ter uma realização com lucro se você quiser realizar. Agora, se você comprou aqui exatamente nesse topo, se você comprou muito errado, você vai sair no 0 a 0 ou você pode ter ali uma pequena valorização de 20%, 30% para você que pensa em sair. Isso é para a pessoa que pensa em sair. Agora, para a pessoa que pensa em continuar, você pode realizar um pouco, 10%, 20% aqui só para ter um dinheiro em caixa. Se caso ele voltar aqui para formar uma base de preço aqui nessa região, você tem um preço melhor para baixar o seu preço médio e ter uma maior valorização quando o preço passar a subir, se a gente tiver essa pernada até as regiões de 48, 49, $50 por unidade no Chainlink. Então aqui a gente tem essa expectativa e talvez a gente tenha o Chainlink chegando a $30. Ethereum, mais uma vez, já passei essa análise aqui para você, tá? Se você me acompanha mais tempo e não lembra dessa análise, é porque você não está acompanhando os vídeos. Se você não está inscrito no canal, você precisa estar inscrito aqui para você estar acompanhando as análises que trago todos os dias. Olha o que está acontecendo aqui com o Ethereum, por exemplo. Veja se isso não é uma oportunidade interessante para a gente estar pegando alguns trades curtos, para a gente estar pegando trade de médio prazo, position trade, para a gente talvez até estar comprando um pouco para quem não tem. Eu tenho, estou muito posicionado e o Ethereum é o meu top 1 na minha carteira, tá? É o ativo que mais tenho na minha carteira hoje é o Ethereum. Por isso não vou comprar. Mas se não fosse, eu compraria um pouco de Ethereum aqui nessa região, porque está bem interessante. Mas, primeiro, espera romper isso daqui, ó. Não é uma resistência? Você consegue enxergar uma resistência aqui? Ele tocou 1, 2, 3, 4, 5, a sexta vez que o Ethereum chega aqui nessa região. Então espera romper, espera passar dessa região. A partir do momento que ele passa dessa região, ele forma o seguinte, ele está falando para você o seguinte, ó, as pessoas que estão comprando, compraram o suficiente para romper essa tendência de baixa que está sendo formado nesse canal aqui e está tendo pessoas o suficiente para comprar para elevar o preço acima dessas regiões de oferta. O que é uma oferta? Oferta nada mais é do que pessoas vendendo no mercado. Então aqui ó, é nítido para a gente que a gente tem pessoas, muitas pessoas vendendo. Ele tocou uma vez, caiu. Tocou duas vezes, caiu. Tocou a terceira vez, caiu. Tocou a quarta vez, caiu. Então a gente tem essa oferta grande aqui no mercado nessa região. Se o preço do Ethereum ele consegue ultrapassar essa região, peraí, a partir de agora a gente não tem pessoas o suficiente vendendo. Agora a gente pode ter pessoas comprando, ou seja, passa a ser uma referência para compra. Então, acima dessa região, a gente tem a melhor perspectiva de valorização. Então, para compra, espera aqui esse rompimento da região de 1.672 para que a gente tenha, de fato, ali uma formação de estrutura de alta também. O que seria isso? Formação de topos e fundos ascendentes. A gente tem a formação de um fundo aqui, a formação de um fundo mais alto, formação de um topo. A gente precisa da formação do topo mais alto para que a gente tenha essa estrutura de alta no Ethereum, tá bom? Mas antes, espera esse rompimento aí no Ethereum, porque alvo em Ethereum está bem longe, tá? Alvo em Ethereum tem $4.000 por unidade, alta máxima anual. Não é alta máxima histórica, calma aí, seja mais pé no chão, não acredite em Ethereum agora a $20.000 por unidade, $25.000 por unidade, calma. Vamos chutar aqui, vamos estimar um número mais plausível, $4.000, a gente está falando de 140% de valorização. Luiz, quero só 140%, quero só 120%, quero só 100% de valorização nesse ciclo. Compensa eu comprar uma meme coinzinha que pode subir 1000%? Não compensa, porque você só quer 100. Então, para que você vai arriscar em uma meme coinzinha que tem um potencial de 1000, mas tem um potencial de desvalorização de 99? Então,
arrisca em um ativo maior, arrisca em um ativo que tem esse potencial de valorização, mas que você não vai sofrer um drawdown tão grande quanto em uma meme coin. Então, ativos grandes, como por exemplo o Chainlink, o Ethereum, ou até mesmo o Aave, está bem interessante, ótima formação. A formação é idêntica à formação do Ethereum. É muito parecido com a formação do Ethereum. Essa formação aqui de Aave, tá? A gente tem a mesma formação de cunha, a gente tem a mesma formação aqui de rompimento dessa cunha e segurando na resistência. Então, ele também está nessa característica aqui de segurar nessa resistência. Se ele rompe essa resistência, a gente vai ter a valorização, a continuação dessa valorização até esse topo, ó, 192, depois vai subindo, chega lá em cima, 225, depois vai lá, ó, 260, depois alta máxima anual em aproximadamente 370 a 390 dólares por unidade no Aave. A gente está falando aqui de uma valorização de curto prazo de 150%, 140%, assim como o Ethereum. Então a gente tem ótimas altcoins aí proporcionando oportunidade de curto prazo. Saiba aproveitar essas oportunidades de curto prazo, te ensino a aproveitar essas oportunidades de curto prazo, te passo tudo mastigado aqui para você, ó, tanto aqui no canal, alguns vídeos, algumas altcoins aí para você ficar de olho, mas também lá no treinamento, tá? Lá no treinamento, obviamente, eu vou dar preferência para os meus alunos. Se você quiser ser um aluno, link na descrição, vai lá. E hoje mesmo que você já entra no treinamento, já começa a estudar curto prazo, médio prazo, do básico ao avançado, tudo que você precisa para estar fazendo trade em contrato futuro, aprendendo análise gráfica, aprendendo tudo isso, tá? E ganha o Grupo VIP. O mais importante aqui, Grupo VIP, para você aprender a estar fazendo essas análises e ter tudo mastigado aqui. Inclusive, estou fazendo esse teste desse novo indicador, que é para estar nos auxiliando nos nossos trades de curto prazo. Então, vai ser um indicador que eu vou estar mandando ali ainda como teste, na fase de teste, na fase beta. Depois que eu lançar esse indicador, a gente continua mandando análise, a gente continua passando essas operações ali para que você consiga aproveitar essas oportunidades de curto prazo de forma mais simples, sem precisar passar o dia todo na frente do gráfico, na frente ali de um computador. Você vai chegar no grupo e vai ter oportunidade ali para você todos os dias, tá bom? Link na descrição, entra lá, tô te esperando lá, tá bom? Ficando por aqui, foi.